para ensinar a criança a língua copta, a língua dos egípcios. Então, aqui é uma pré-escola da igreja para ensinar a língua copta. E aqui, olha, aqui... O que está escrito ali? Com licença, deixa eu pôr o microfone em você. Esse é um pré-escola para as crianças cristãs, pertence à igreja de Santa Bárbara. E está escrito aqui a igreja de Santa Bárbara no antigo Cairo, para ensinar as crianças como é a liturgia copta, a língua copta, para sair e crescer sabendo a língua antiga dos egípcios. E, gente, a Tamareira está na escola lá, a Tamareira. Mais de 30 anos tem essa área. E olha o fruto. Então, ensino dentro e ensino fora. Ensino dentro e ensino fora, exatamente. Nós estamos num bairro copta. Aqui, essa propriedade é copta. Toda. Toda. Aqui desse lado é onde eles colocam aqui a igreja de Santa Bárbara. Então, aqui de Santa Bárbara, do outro lado a igreja subterrânea. Lá na frente, nós fomos lá em cima, lá, é onde é uma igreja com o nome de Moisés, dado a homenagem a ele, e lá dentro está a cripta de Jeremias. Estamos entrando no mosteiro de São Jorge, que foi martirizado aqui, e aqui é o prédio das monjas coptas. O monasticismo aqui no Egito começou muito cedo, antes do catolicismo, e aqui foi... Antes do catolicismo. Antes. Porque a cisma do catolicismo e do mundo cristão aconteceu em 450 depois de Cristo. Mas quando falamos sobre a perseguição dos romanos, foi desde o primeiro século romano. E o país que defendeu e ficou resistente contra essas perseguições foi o Egito, que pagou o preço de 2 milhões de mártires, e muita gente fugiram para o deserto, tanto o homem quanto a mulher. Gente, parece ser mais uma corrente e ser mais uma argola de cabeça, de pescoço. Na verdade, isso daqui é a corrente de São Jorge, ou de Jorge. Ele foi torturado, ele foi amarrado pelo pescoço, vendo? E foi arrastado pelas ruas de Alexandria. Porque ele pregava o que os outros não criam, ele foi morto. Mas morto com requinte de crueldade. Torturaram, amarraram ele com essa corrente, colocaram no pescoço dele, arrastaram como animal e torturaram ele. Tudo porque ele pregava o que os outros não criam. Não é a igreja evangélica, não é a igreja católica, é a igreja de Copta. A igreja onde o Senhor Jesus viveu. Ele viveu debaixo dessa, que era um porão, uma caverna. Jesus viveu aqui, ele se protegeu aqui, José, Maria e Jesus. Onde o Senhor Jesus veio, pisou nessa terra, Egito, bairro de Copta, antigo Egito. E aqui ficou registrado a presença do Senhor Jesus. Olha que coisa. Porque cada peça é muito parecido com um favo de abelha. E uma ao lado do outro forma um círculo. E cada um representa um apóstolo. E através dos 12 apóstolos saiu o cristianismo para todo mundo. E por que na forma de favo de abelha?
porque a abelha faz mel dentro do favo e também os apóstolos levaram a palavra mais doce. Entre um favo de abelha e o outro tem uma forma de peixe. Forma de peixe, peixe representa também o cristão. É muito parecido com peixe. Peixe dentro da água fica vivo, fora da água fica morto. O cristão também dentro da igreja, segue os ensinos da igreja, fica vivo e fora do alimento da igreja fica morto. Gente, isso daqui era onde o pregador subia. Vem cá, vem cá. Ele subia aqui, ó. Aqui é onde ele pregava a palavra de Deus. A palavra de Deus é ela que está dentro da igreja, e não a palavra de homens. Por isso você não tem que seguir homens. Você tem que seguir o Senhor Jesus. Você tem que se apoiar na palavra e obedecer a Deus. Então aqui subiu o pregador e aqui ele pregava a palavra para as pessoas. Aqui ele orientava, aqui ele explicava a palavra, ele dizia para as pessoas, olha, isso, não é uma ideia dele. Então quando você chega na igreja, essa é a nossa proposta, que está na Bíblia. Você chegar e você decide se você vai seguir ou não. Essa é uma escolha sua. Trindade, somos trinitarianos. Exatamente. Jesus Cristo mesmo, que se encarnou no nosso corpo, mas Deus, fez a necessidade do ser humano, mas é Deus. A natureza humana e celestial. Divina. Isso. Sempre olhamos para a cruz, para Jesus Cristo, que derramou o sangue dele, o sangue nobre dele, nos limpando e nos purificando do nosso pecado, renovou a nossa natureza. Cada quadradinho desse é um gasofilácio, tá vendo? Vem cá. Aqui, ó, quero que eu mostre para você. É um gasofilácio. É um lugar onde você deposita a sua oferta, o seu dízimo, a sua oferta, entende? Aqui, ó. São muitos, ó. São muitos. Tá vendo? O que é isso? Isso daqui é que o dízimo é de Deus, não é de uma igreja, não é de uma religião. O dízimo é de Deus. Não importa onde você dizima. Entende? Você está dizimando? Continue. Agora, o dízimo tem que ser a primícia. O que é a primícia? Quando antes de você gastar, você dizima. Que o dízimo não é também parte do gasto. O dízimo você tira e oferece a Deus em primeiro lugar. Então o dízimo é para que a sua vida seja demonstrada diante de Deus que Ele é o primeiro para você. Deus não oferece facilidade para as pessoas, Deus oferece uma oportunidade. Então, nós estamos num lugar onde a história, ela mesma fala, né? Ela mesma fala por si. Olha aqui a cruz, tá vendo? Tá vendo a cruz? A cruz é o símbolo do cristianismo. Então, nós não podemos usar outro símbolo, porque Jesus foi crucificado, então Ele é o nosso Salvador. Ele é o Filho de Deus encarnado, colocado aqui na terra. A palavra de Deus não é o que o homem acha, é o que Deus acha. Não é o que o homem pensa, é o que Deus pensa. Meu amigo pastor, o padre Porta, antes de assumir o cargo da igreja, ele tem que ser treinado de assumir o cargo de uma família. Por isso, não tem celibato na igreja Porta. O padre Porta, assumindo a igreja, assumindo a família dele primeiro, e depois ele vem para assumir o cargo. Então ele precisa ser casado. Ser casado. Para que ele possa assumir a igreja. Assumir a igreja. Porque a igreja é composta de famílias. Exatamente, irmão. Para saber lidar com essas famílias. Exatamente. Quando essa igreja foi feita, não existia nenhuma outra. Não, somente de Jerusalém. Então nós estamos falando de 1500 anos atrás. Exatamente. Então, as outras partiram a princípio dessa, né? A princípio. Gente, estamos na igreja de Copta de 1500 anos.
Escute, foi a partir daqui que se iniciou as demais igrejas. Jesus viveu aqui. Por valorizar esse lugar, decidiram-se então construir a igreja. E a primeira regra de um bispo, de um padre, de um pastor aqui é ser casado, é contrair matrimônio. Porque é o primeiro sacrifício. Quando você vai se relacionar com outra pessoa, você sacrifica a sua vida de solteiro. Ela sacrifica e você sacrifica. A partir desse sacrifício, há uma unidade. Se não houver o sacrifício, não há o casamento. Não acontece o casamento. E, naturalmente, vai haver a maternidade, a graça da maternidade. Isso é um princípio de Deus. Para você ensinar, você tem que aprender. Né? Por isso que Jesus viveu aqui nessa terra, e ele sabe que aqui embaixo não é fácil. Ele viveu injustiça. Ele viveu desprezo, ele viveu maldade dos homens. Talvez você esteja vivendo nas mesmas situações, sendo desprezado, sendo injustiçado, por um processo indevido, por uma mentira. Tem tanta mentira na sua mesa e ninguém consegue pôr uma verdade. Mas, se você se entregar ao Senhor Jesus, se render a Ele, tenho certeza que a sua vida muda. Gente, aqui, essa igreja foi feita com 12 colunas, representando os 12 apóstolos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. Essas 12 colunas, nós temos essa daqui. Vem aqui comigo. Essa daqui. Essa daqui é diferente dessa. Ó, pode observar. Em tudo, lá em cima tem o capitel, na outra não tem. Aqui tem o acabamento, ó, a base, o chão. A outra não tem. Essa aqui teve o significado de Judas, o homem que traiu Jesus. Foi lembrado nessa igreja de Copta, que é a primeira igreja. E aqui vai se converter os cristãos, porque aqui Jesus viveu, e aqui atrás está a gruta, onde ele bebeu da água, onde ele se refugiou. Eles decidiram construir essa igreja. E essa igreja não é evangélica, não é católica, essa é a igreja, porque copta era a língua, era o idioma deles. Jesus com certeza falava copta, porque ele viveu 4 anos aqui. Então, pensa o que você está fazendo da sua vida. Por isso, quando a pessoa começa a praticar as coisas erradas, ele começa a dar vazão à carne, ele começa a ouvir as críticas, o que está lá fora falando, ele desobedece. Uma hora você tem que parar, para que você não seja lembrado como essa coluna. Olha lá, não está acabada. Entende? Olha como ela é diferente. Ela está aqui, lembrada, mas uma lembrança não boa. Marque essa vida, marque as pessoas com coisas boas. Você sabe que quando nós recebemos a natureza celestial, porque aqui era o contato com o celestial, dentro da igreja você fica forte, contato com o celestial. Por isso que essa igreja foi feita para que as pessoas congregassem e não ficassem fora dela. Você tem que estar aqui dentro, a prática. Ah, mas eu vou à igreja. Olha, não faz muita diferença se você não seguir a ordem de Deus. Não, mas eu estou indo à igreja e eu vou à igreja. Você está obedecendo a palavra de Deus? Você está levando a sério? Se você não estiver levando a sério, não prometa. Não vá por esse caminho, porque por esse caminho foi Judas. E ele se deu mal. Então, isso aí é com qualquer um. Então, Deus quer que a gente entenda isso. Olha, eu preciso entrar e aceitar, porque aqui é a palavra de Deus. Pense no que você está fazendo, para que você seja lembrado como uma pessoa que realmente temeu a Deus e fez boas obras, e seguiu a direção de Deus. Um cemitério cristão.
Aqui termina a vida. E é um cemitério no bairro Porta. Esse bairro é um bairro cristão. O único bairro cristão no Egito, no Cairo, no antigo Cairo. Aqui Jesus morou, viveu 4 anos. Aqui Jeremias morou e morreu aqui. E aqui um cemitério onde foram enterrados os corpos de muitos cristãos. Aliás, todos aqui são cristãos. A vida só tem valor se você viver ela para Deus. Se você viver ela para você, Jesus diz que aquele que perde a sua vida por amor à sua, perde. E aquele que perde por amor a dele, acha. Então, após a morte, segue seu juízo. Então, a salvação é a melhor e única coisa que você pode ter. Nessa vida, tudo é passageiro. Jesus disse que aquele que não amá-lo mais do que a sua própria família, ó, se você quer servi-lo, amá-lo mais do que a sua mãe, o seu pai. Peraí. Bem, ele ainda continua. Ele diz que amar do que a própria vida, amá-lo mais do que você mesmo. Aí você é digno dele. Então é necessário abrir mão da vida, é necessário servir a ele. Porque olha, o cemitério está aí. Aqui é o fim de todos. Mas a vida eterna, bem, só ele tem para dar. Se existe uma coisa que Deus quer, é ser Deus. Isso aqui tudo é museu. Deus não vive do passado. Por isso que toda a Bíblia tem que ser cumprida.